Bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos. Nós estamos estudando a Grande Síntese, segundo volume da obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no capítulo 30, vamos cortar aqui para o texto, capítulo 30 de A Grande Síntese. Palingenesia, ou Eterno Retorno. Aqui um trechinho de Chico Xavier com Emmanuel. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. Sua voz inicia dizendo assim: que vem a ser, nesse sistema, o vosso conceito de divindade. Compreendeis que Deus não pode ser algo mais e exterior à criação, ou distinto dela. Deus não pode ser distinto da criação. Deus criou e está junto conosco. Deus imanente, junto com a criatura, e Deus transborda, Deus transcendente, está também além da criatura. Que só o homem que está no relativo pode acrescentar a si, ou devenir além de si, evolução além de si, não Deus, que é o absoluto. Vossa concepção de um Deus que cria fora e além de si, acrescentando algo a si mesmo, é absurda concepção. É uma concepção antropomórfica, achando que Deus é a semelhança nossa. Não é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito. E não Deus que tem essa imagem, essa semelhança de corpo humano. Não. É querer reduzir o absoluto, Deus, ao relativo. Não pode haver criação no absoluto. Só no relativo pode haver nascimento e transformação. O absoluto simplesmente é. Não quereis restringir a divindade aos limites de vossa razão. Nós não podemos querer diminuir a grandeza de Deus aos limites de nossa razão. Não vos eleveis a juízes e à medida do todo. Não projeteis no infinito as pequeninas imagens de vosso finito. Não ponhais limites ao absoluto. O absoluto não pode ter limite, nem no tempo. O absoluto sempre existiu na eternidade e o absoluto, Deus, sempre continuará a existir na eternidade. Não podemos colocar limites também de espaço. Não tem como. Também não podemos restringir Deus a conceitos. Sempre haverá um conceito mais profundo de Deus. Em sua essência, Deus está além do universo de vossa consciência, além dos limites de vosso concebível. Deus está além dos limites que nós conseguimos compreender, conceber. É irreverência aviltar esse conceito para querer compreendê-lo. Nós não podemos querer restringir, aviltar esse conceito para poder compreendê-lo. Nós vamos ter que compreender Deus devagarzinho. Constituindo-vos em medida das coisas, colocais como sobrenatural e miraculoso qualquer fato novo para vossas sensações. Qualquer fato novo, desconhecido, a humanidade acha que é sobrenatural, que é miraculoso, que é maravilhoso, que é milagre. Não. Tudo o que exorbite do que sabeis e conheceis, quer dizer, tudo que a gente não conhece, a gente acha que é sobrenatural, miraculoso, milagroso, etc. Vai ficar mais claro agora. Mas a natureza é expressão divina. A natureza é expressão de Deus.
e não pode haver nada acima dela, nenhum acréscimo, nenhuma exceção, nenhuma correção à lei. Sobrenatural e milagre são conceitos absurdos diante do absoluto. Não podemos pensar em milagres. Milagres nas leis de Deus não cabe. Por quê? As leis de Deus são perfeitas, imutáveis, eternas. Quando não se conhece algo, chama-se de milagre, de sobrenatural, mas não é. É sempre algo que foi realizado e nós não conseguimos compreender. Está fora do nosso concebível. Por isso é interpretado como um milagre, como algo sobrenatural. Não pode. Os espíritos superiores, e quanto mais eles evoluem, intelectual e moralmente, mais eles se alinham, mais eles respeitam, mais eles se conectam à lei de Deus. Então, burlar, desobedecer a lei de Deus para realizar um milagre não é possível, é um absurdo. As leis de Deus não podem ser alteradas pelo capricho da criatura. Então, é aceitável apenas em vosso relativo, aptos a exprimir vosso assombro diante do que é novo para vós e nada mais. O que a gente não compreende hoje, por exemplo, do que Jesus fez, vai ser explicado futuramente que ele não desobedeceu às leis de Deus, mas ele conhecia as leis de Deus, manuseou substâncias, fluidos, energias, bênçãos e curou cegos, fez paralíticos andar. Mas ele mesmo disse: tudo que eu faço, vós também poderão fazer, e poderão fazer mais. Então, neles está contido a ideia de limite e de seu superamento, nesses conceitos. Conceitos inaplicáveis à divindade. Esses conceitos não podem ser aplicados a Deus. Esta é superior a qualquer prodígio e o exclui como exceção, como retorno ao que já foi feito, como retoque ou arrependimento, e, sobretudo, como vontade de desordem no equilíbrio da lei estabelecida. A lei de Deus não tem retoques. Deus não tem plano B, porque todo plano que ele programa vai dar certo. Limitai a vós mesmos esses conceitos, e não vos julgueis centro do universo. Esse é um defeito muito grave da criatura humana, que, por orgulho, deriva na vaidade, e ela se sente o centro do universo, e começa a querer medir o absoluto, começa a querer medir Deus com a sua imperfeição. Não pode. Quando o orgulho está no auge, é indicação de queda próxima para exercício na humildade, para sermos felizes, não como castigo. Ninguém será feliz com defeitos. Por isso Jesus disse: sede logo perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Guardai-vos para vós os conceitos de tempo, os conceitos de espaço, de quantidade, de medida, de movimento e de perfectibilidade. Esses conceitos de perfeição é para a criatura e não para o Criador. É só para a criatura em evolução que vai atingir a perfeição, e não para o Criador, que já é o absoluto, perfeito, né?
Não deveis medir a divindade como medes a vós mesmos. Não tenteis defini-la, muito menos com aquilo que serve para definir-vos a vós mesmos, por multiplicação e expansão de vosso concebível. Se quereis somar ao infinito vossos superlativos, dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Seja Deus para vós uma direção, uma aspiração, uma tendência. Seja Deus para nós modelo e guia. Seja para vós, Deus, a meta. Se Deus está no infinito, inconcebível para vós em sua essência, nosso finito dele se avizinha por aproximações conceituais progressivas. Então as revelações divinas são progressivas. A nossa compreensão também se realiza por aproximações progressivas de conceitos da divindade, passando lá do politeísmo ao monoteísmo, que era acreditado em um Deus único, porém ainda se acreditava em um Deus que tinha a forma humana, e isso não é verdade, pois que nós fomos criados em espírito à imagem e semelhança de Deus. Então, essas aproximações, passando do politeísmo ao monoteísmo e agora ao monismo, são aproximações progressivas. Vede como na Terra, cada ser humano, adora a representação máxima da divindade que pode conceber. Cada um adora a Deus naquilo que ele consegue compreender. E, como no tempo, essa aproximação se dilata. No passado, adorava-se a Deus e buscava-se a Deus e temia-se a Deus e tentava-se agradar a Deus sacrificando suas criaturinhas, como pombos, coelhos, carneiros, ovelhas e bois no templo. Então, veja como melhorou, como nós evoluímos, porque essa concepção de Deus, ela se expande. Nós temos uma concepção cada vez maior. Aqui, ó, do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, verificais o progresso de vossa concepção. O monismo é entender que Deus também está na criatura. Deus está com cada um de nós. Deus, além de estar com cada um de nós, ele transborda, ele excede, é o Deus transcendente. Então, é o monismo, que é proporcional à vossa força intelectiva e progride com ela. Progride com a nossa evolução intelectual e também com a nossa evolução moral. A luz aparece mais intensa à proporção que o olhar se torna mais penetrante. O mistério subsiste, o mistério continua, mas empurrado cada vez para mais longínquos horizontes. Nós vamos compreendendo o que a gente achava que era milagres, sobrenatural. Aparecerão as leis explicando como elas ocorrem e esses mistérios ficam compreendidos. Mas ainda teremos mistérios para a frente, porque o mistério simplesmente continua mais em horizontes mais longos, mais longes. Por mais que este se dilate, haverá sempre um horizonte mais afastado para atingir. Ao verificar vossa relatividade, que progride, eu não destruo o mistério, mas o enquadro no todo, e dele, do mistério, dou a justificação racional. Torno-o um mistério relativo, que só existe
pela limitação de vossas capacidades intelectivas, que recua continuamente diante da luz. O mistério recua à medida que a luz se aproxima. O mistério recua à medida que a criatura tem mais conhecimento, mais intelectualidade. Em função do caminho das verdades progressivas. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Um mistério fechado dentro dos limites que a evolução ultrapassa dia a dia. Dia a dia nós superamos nossas capacidades intelectivas. Dia a dia nós compreendemos mais. E isso nós vamos abrindo esses limites para ultrapassar e compreender cada vez mais. Se a divindade é um princípio que exorbita vossos limites conceituais, ela, a divindade, lá está a esperar-vos. Se nós não compreendemos Deus hoje, se nós não vemos Deus ainda, o defeito é nosso. Os limites são nossos, pela condição que estamos agora. Mas Deus nos espera lá. Deus nos aguarda. E Deus está buscando por cada um de nós e proporcionando para cada um de nós os exercícios, os aprendizados mais adequados para a evolução de cada um de nós, para sermos felizes. Para revelar-se, Deus espera vossa maturação. Hoje, que finalmente vossa mente está amadurecendo, não é mais lícito, não se pode mais, como no passado, reduzir aquele conceito de Deus a proporções antropomórficas, reduzir o conceito de Deus à imagem e semelhança do ser humano. Não é isso, não pode. Hoje, eu já trouxe ao vosso relativo nova e maior aproximação. Projetei em vossas mentes a maior imagem que as humanidades futuras terão de Deus. A grande síntese traz e está trazendo para cada um de nós que está estudando uma imagem muito maior do que a que a gente tinha de Deus. Justamente uma imagem que será para a humanidade futura, que ainda não atingiram essa imagem de Deus. Este é um canto mais alto de sua glória. Isso não é irreligiosidade. A grande síntese, esse tratado científico, evangélico, não é irreligiosidade, mas ao contrário, ao invés, pela maior exaltação de Deus, pela maior apresentação da grandeza de Deus, é religiosidade. A grande síntese é religiosidade mais profunda. Não procureis Deus apenas fora de vós, tornando-o concreto em imagens e expressões de matéria. Não, mas o sentes, sobretudo em sua forma de maior poder, dentro de vós. Lembra que Jesus disse, quando os fariseus perguntaram para Jesus, quando chegará o reino de Deus? A pergunta era quando? E Jesus disse, o reino de Deus não virá com aparências exteriores, como ei-lo aqui, ei-lo ali, pois que o reino de Deus está dentro de vós. Então, não vamos procurar Deus fora de nós. Primeiro de tudo e acima de tudo, procurar Deus dentro de nós e no próximo. Na ideia abstrata, estendendo os braços para o universo do Espírito que vos aguarda.
o universo do Espírito que nos aguarda nesse milênio, nesse terceiro milênio, nessa civilização do terceiro milênio, nessa civilização em que será demonstrado cientificamente o Espírito, nesse terceiro milênio, nesse universo do Espírito, que é o terceiro milênio, que será demonstrado com os argumentos e as ferramentas da ciência, para que aquelas pessoas incrédulas possam também serem beneficiadas pelas bênçãos de Deus. Final do capítulo 30, nós agradecemos a tolerância, a paciência de cada um, a concordância em estudarmos juntos essa obra maravilhosa que é a Grande Síntese. A Grande Síntese e toda a obra de Pietro Baldi, que é uma obra cristocêntrica, está centrada em Jesus de Nazaré. Muita paz a todos. Até a próxima sexta-feira, quando nós estudaremos o capítulo 31.